Ele deve odiar, né, ir para coletiva de imprensa. O Cara, Paulo Souza, né, Perrotinho? Né? É. As perguntas são as mesmas há 3 semanas. Quando ele bota a mão assim, ó, é que fudeu, irmão. Fudeu. O cara tá fazendo a pergunta e ele fez assim, ó. Cara, ele não aguenta mais responder a mesma coisa. O cara quer ir jantar, né, Alan? Já tá na mesa lá o bagulho, já tá tudo, pô, quentinho. E teve gente que, cara, parabéns pela vitória. Não, ou menos. Estudou contigo, filha da puta. Estudou contigo, foi aluno do Fábio Azevedo. Fábio Azevedo ontem pediu emprego, irmão. A você? Não, era um fake aqui no canal. A gente tava fazendo um programa, apareceu Fábio Azevedo, Perrota, me contrata aí. Tá bom. Vamos lá. Observações rápidas. Primeiro, o que eu havia brincado lá atrás se transformou em realidade. Vocês estão preparados para ver o Santos chegar e ser reserva do Hugo? Hoje está explicado. Cara. Esse Acabou. É o primeiro ponto da coletiva que ficou claro, né? Acabou. Não tem mais o que perguntar ou falar. Daqui para frente. Mas aí o Santos estreou. Beleza, estreou. Agradou a galerinha aí. A pergunta que eu vou fazer aos meus caros amigos é: todo mundo da mídia botou na conta do Paulo Souza a vinda do Santos. Será que o Paulo Souza pediu mesmo Santos? Mas o Paulo Souza... Não, a gente já sabe disso. Ele não pediu, ele deu aval. Acho que ele deu aval. Então, e é diferente pra caralho, tá? Caralho. Porque ele queria um goleiro com característica de saber jogar com os pés. Mas aí, o Flamengo vai lá e traz o Santos, que para mim não tem essa característica. Tá aí, essa é a primeira respostinha. Outra, se eu não me engano, foi a minha amiga, gosto dela, Raíssa Simplício, que trouxe a informação de que ele iria alternar os goleiros. Ia jogar com um na Copa e outro durante o Brasileirão. Meus ovos. Barrigou. Alô, Raíssa, beijo pra você. Não, ainda não, Alan. Ainda não, porque o último jogo de Copa foi o Santos. Tem que ver o próximo. Calma, mas assim, o que ele falou agora, eu vou brincar com a Raíssa, eu vou sacanear ela depois. É Raíssa, eu acho que não é nem Raíssa. Porque assim, ele deixa claro que não. Entendi. Que pelo fato do Santos não ter chegado, ter tido a pré-temporada e pela evolução que ele e a equipe dele vê o Hugo apresentar, o Hugo é o titular da posição. Tá claro isso, irmão. Não. Agora, por que ele promoveu a estreia do Santos é um ponto que se torna uma incógnita. Mas tá claro para mim, pelas palavras do Paulo Souza, que vai ter que trabalhar forte, tá? O Santos para assumir a titularidade, ou o Hugo vai ter que cometer falhas ali que possa gerar a oportunidade do Santos entrar. Então, esse é um dos pontos que eu acho que marcou bastante essa coletiva de hoje. E na boa, Perrotinha, se o Hugo continuar jogando o que está jogando aí, que evolua cada vez mais, né? Porque hoje foi uma boa partida do goleiro Hugo, né? Quero saber a sua opinião. Foi uma boa partida do goleiro Hugo, sim. Se mostrou seguro mais uma vez, fez defesas difíceis, principalmente no primeiro tempo. Me surpreende, juro. Eu achava que o Santos ia chegar, tomar a titularidade, ao contrário até do que o Alan estava falando. Eu achava mesmo que o Santos ia chegar e acabou. O banco, Diego Alves até um dia e um abraço. E tá me surpreendendo. Mas é isso, cara. É o que eu tô dizendo. A gente não acompanha, a gente não tá lá nos treinamentos, a gente não tem acompanhado. Amigos do Zona, 61 mil pagões para e aí 9 mil amigos do Rei que se esbaldam às custas do que pagaram, às custas do sócio torcedor. As 9 mil, a diferença é da gratuidade, tem um monte de coisa, né? Tem convidado. Mas assim, é cortesia demais, Perra. 9 mil é cortesia demais, meu parceiro. Demais. Agora cortou. Muito bem. Então, assim, com relação ao Hugo, é isso. E da coletiva, Paulo Souza começa a mostrar um certo descontentamento com a imprensa, né? E essa relação pode piorar. E não sei se isso é proveitoso para o Paulo Souza, tá? Isso pode ser ruim para o Paulo Souza. Abrir de certa maneira, uma rusga, sei lá, um atrito. Um atrito com a imprensa, acho que não é bom, não é proveitoso para ele e para a comissão técnica. Não vai dar paz para o trabalho dele no Flamengo, que ele tanto, de repente, deseja. Tá? Entendo até o descontentamento por conta do que a gente vem vendo nas coletivas, e que é até comum, mas, assim,
As explicações foram meio que óbvias, as perguntas foram óbvias também, não teve nada que me surpreendeu. Senti falta um pouco de alguém falar também sobre o Isla. Se falou de novo do João Gomes. O João Gomes deve ser a quinta coletiva que pergunta: e o João Gomes? O que você acha do João Gomes? Né? Sobre o Thiago Maia, é a segunda coletiva que se fala sobre ele. Enfim, é normal. Eu ia falar o que você comentou da imprensa, né? E aí eu lembrei de 2 pontos, né? O início da vinda do Jorge Jesus. Como é que a imprensa tratava o Jorge Jesus, né? Era porrada em cima de porrada, técnico brasileiro dando porrada, né? Você lembra da apresentação do Jorge Jesus? Vagamente. Na apresentação do Jorge Jesus, ele fala uma coisa para a imprensa assim: um jornalista faz 3 perguntas. Aí o Jorge Jesus falou assim: olha, aqui se é assim, eu vou ter que falar para vocês. É uma pergunta só. Para a gente ter, para funcionar. Não lembro disso. Assim, já na primeira coletiva do Jorge Jesus, ele fala isso. Assim, pô, eu não lembro. Tá falando aí, falando. Várias vezes em coletiva, o jornalista falava, ele falava. E acho que o Paulo Souza onde você quer chegar? Irritado. Por isso que eu ia falar, né? Que é um comportamento, Perrota, que ao mesmo tempo que é uma coisa comum desse perfil português, europeu, né? É também esse atrito com a imprensa, é uma questão até normal entre eles, né? O Abel Ferreira do Palmeiras no início também tomava porrada muito menos, mas tomava umas porradinhas. Hoje ele já, né, leva se bobear, leva até flor na coletiva de imprensa para quem estiver sentado lá. Mas o Paulo Souza, ele tá nessa mistura de tipo assim, porra, eu estudei, eu vi o que acontecia com o Jorge Jesus aqui, deve ter visto algumas coletivas, deve ter visto algumas coisas antes de chegar. E aí a paciência também com essas perguntas merda, né? Tiveram várias boas, inclusive, várias boas, mas nas perguntas que ele já respondeu várias vezes, ou que ele não tem o que acrescentar, o que ele já tinha respondido, fica cada vez mais difícil. Foi exatamente isso que eu falei, o Glendson. Ele tomava menos porrada, né? O Abel Ferreira, menos porrada no início da temporada, quando chegou, do que o Jorge Jesus. Mas é isso. Deixa eu ler as primeiras